noite! Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para o nosso evento Segredos da Barriga Reta. Eu sou a Patrícia Teixeira e ajudo as mulheres a diminuírem as 3 medidas da região abdominal: barriga, pochete e o estufamento com treinos seguros e que fortalecem o seu assoalho pélvico. Essas lives, elas são uma preparação do nosso evento, no dia 29 de maio, que acontecerá às 8 horas da noite. E lá, eu vou te mostrar o caminho para ter uma barriga mais firme, menos estufada, de uma forma leve, segura e possível. Se você ainda não entrou no grupo gratuito, depois dessa live, corre lá no link da bio, faça a sua inscrição. Quando você fizer a inscrição, você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp e lá você vai ter todas as informações, tá? Não perca mesmo essa oportunidade, vai ser muito legal essa aula que a gente está preparando, né? Eu e minha equipe estamos preparando com muito conhecimento e um caminho mesmo leve e possível para você transformar aí a realidade da sua barriga. Então, o tema de hoje da nossa live é só fazer abdominais. Isso é verdade ou isso é um mito, né? A gente, muitas e muitas pessoas, né, acreditam que se fizer 100, 200, 300 abdominais por dia, a barriga vai desaparecer. Só que a verdade é que o abdominal, ele não é o melhor caminho para diminuir a barriga, deixar essa barriga mais leve, essa barriga mais firme, a barriga mais definida, mais sequinha, igual a gente quer, né? E tem um problema. Se a gente fizer esse abdominal, né, dependendo da forma como a gente faz, isso pode até piorar a situação da barriga. Mas como assim? Então vamos lá, vamos pensar. Eu quero que você faça uma autoobservação. Quando você faz abdominais, a sua barriga fica estufada depois. Mas como assim, Paty? Estou fazendo exercícios, estou fazendo abdominais para que a minha barriga fique mais retinha e ela fique estufada. Esse é um dos sinais que o seu corpo está te mostrando que o que você está fazendo um esforço da forma errada, tá? Se você tem uma diástase e você está lá fazendo abdominais e enquanto você faz os abdominais, a sua barriga estufa, ela vem para fora, este também é um jeito errado e que pode piorar muito a condição da sua barriga. Ela pode ficar ainda mais estufada. Então, é muito importante você prestar atenção o que você está fazendo e também da forma como você está fazendo, porque pode ser que você não esteja indo pelo melhor caminho, né? E é exatamente isso que eu venho fazer aqui nessas lives. Eu venho trazer pinceladas de conhecimento, pílulas de conhecimento que vão te despertar para um outro caminho, que é um caminho muito mais leve, muito mais seguro e com muito mais resultado, tá? Então, o que acontece? E aí você pode estar se perguntando assim, tá, Paty, mas assim, beleza, eu vou fazer abdominais para ter a minha barriga mais reta, minha barriga com menos estufamento, ela mais definida. Então, o que que realmente faz a diferença para que a barriga fique assim, né? E aí, o que a gente precisa aprender e saber fazer direito é a ativação dos nossos músculos mais profundos, tá? Isso começa lá por dentro, lá no nosso assoalho pélvico, e não nessa musculatura aqui da frente, nessa aqui de cima, que chama reto do abdômen, tá? Então, não é essa parte de fora da sua barriga
que vai fazer com que ela fique menor, com que ela fique menos estufada, com que a pochete vá embora. O que vai fazer com que a sua barriga diminua, que a pochete diminua, que esse estômago alto acabe, que a barriga não fique caída, é a ativação dessa musculatura mais profunda. É o fortalecimento de dentro para fora. E como a gente faz isso? A gente usa treinos de baixa carga, tá? A gente faz treinos com ativações muito conscientes. A gente faz treinos com a postura organizada. A gente faz treinos respirando. E a gente é consistente no que a gente faz. E tudo isso, treinos de baixa carga, ativação consciente, respiração, postura, consistência, é o que você vai aprender comigo no nosso evento do dia 29, dos Segredos da Barriga Reta. Então, de novo, se você ainda não fez a sua inscrição, depois dessa live, corre lá no link da bio e faça, tá? Não fique mesmo de fora, vai ser muito valioso o que a gente vai trazer para você lá. Combinado? Mas você pode estar aí se pensando assim, Tati, tá bom. Beleza, até pode ser que o abdominal não faça mesmo tudo isso, né? Porque, afinal de contas, se o abdominal fizesse tudo isso, que ele, teoricamente, a gente aprendeu que ele promete, né? Que ele é o melhor exercício para deixar a barriga menor, a barriga com menos estufamento, a gente livre da diástase, livre da pochete, a gente não estaria aí tão insatisfeita com a barriga, né? E aí, eu sei que isso é uma sensação ruim, né? E que eu vim aqui para fazer esse papel do alerta. Mas, o que acontece? A culpa não é sua. A bem da verdade é essa, né? Porque, assim, a gente vê um monte de revista falando disso, a gente vê vídeo no YouTube falando disso, a gente vê muitas influenciadoras mostrando os abdominais, treinando lá na academia, treinando em casa e fazendo um monte de abdominal. E aí, assim, ó, a barriga tá lá toda trincadinha, toda definida, magra, sequinha. Você quer perder a barriga? Faz esse abdominal. Só que ninguém te explicou o que de fato acontece dentro do nosso corpo, tá? E aí eu venho com uma outra observação que eu quero que você faça, tá? E se você não for uma pessoa que faça hoje abdominais, eu acredito que em algum momento da sua vida você já deve ter feito, e isso deve estar aí vivo na sua cabeça. Então, assim, o que acontece? O abdominal tradicional, ele ativa muito mais o pescoço e o quadril e a lombar. Então, uma das razões que muitas pessoas machucam, ficam com dor, geram lesões, é também fazer esse abdominal tradicional de forma errada, né? Além de achar que ele é o responsável por diminuir a barriga, esse abdominal ele também é feito de forma errada. Então, eu brinco muito com as minhas alunas, porque muita gente, além, né, tá lá na academia, e além de fazer um abdominal bem feito, faz muito mais um pescoçal, assim, sabe? Tá fazendo aqui, não tira nada do tronco do chão, não faz nenhum exercício direito, não tem respiração consciente, não tem ativações corretas da musculatura, e tá ali fazendo. Só que o que ela tá fazendo? Ela prejudica muito mais o pescoço e muito mais o quadril e a lombar. Então, a gente precisa, de fato, ativar os músculos profundos do nosso corpo, porque são eles os responsáveis por sustentar os nossos órgãos, dar essa firmeza na barriga, e isso vai fazer com que a sua barriga fique muito mais retinha, sem volume, com a diástase reorganizada, com uma pochete muito menor,
com esse estufamento, essa costela alta, muito mais alinhada. Então, é essa ativação de dentro para fora, essa ativação da musculatura profunda, tá? E aí, sem a gente fortalecer esse centro do nosso corpo, né? Essa parte de dentro, e especialmente sem a gente integrar essa parte de dentro com o nosso assoalho pélvico, a gente não tem resultado. E o que acontece? Você se cansa e você vive frustrada. Você vive se olhando no espelho e não gostando do que vê. Você fala, gente, mas eu faço tantos e tantos e tantos exercícios e não tenho resultado, né? E aí, essa é uma queixa que muitas e muitas alunas chegam até mim. Porque elas falam assim, Paty, eu faço, eu como direito, eu treino, é, eu já fiz de tudo, já passei creme na barriga, já apliquei um monte de coisa e a minha barriga não fica reta, a minha barriga não fica firme. E aí, com poucas semanas, com elas fazendo essas ativações direito, seguindo esse passo a passo que eu vou te ensinar no nosso evento, na nossa Masterclass, Os Segredos da Barriga Reta, elas transformam essa realidade. Então, em poucas semanas, elas têm muito menos estufamento, elas têm um controle da barriga muito melhor, elas têm uma postura muito mais organizada. Então, é um caminho muito possível e é um caminho com leveza, né? Porque, assim, ele não vai te gerar frustrações, muito pelo contrário, ele vai te gerar resultados. Ele vai te gerar a cada semana você ir se olhando no espelho e falando, gente, essa barriga é minha mesmo. É isso que eu escuto aqui o tempo inteiro. Nossa, se eu não tivesse tirado uma foto lá no início, eu não ia acreditar que tanto que a minha barriga mudou. E é essa transformação que eu desejo, né? A gente se ver feliz, né? Se ver bem com a gente mesmo, tá? Então, o que você tem que ficar aí bem, né, bem fixado na sua cabeça. Não são os abdominais tradicionais que vão te ajudar a diminuir a barriga e deixar ela retinha e definida de novo. São treinos de baixa carga, são ativações conscientes, com postura, com respiração, com consistência, tá? É isso que vai mudar a sua realidade, assim como muda a realidade de muitas e muitas alunas, né? Muda e já mudou. Então, assim, eu vou colocar para vocês depois um depoimento de uma aluna que ela me mandou esses dias. Ela falou, Paty, eu tive em 5 semanas mais resultados do que um ano de academia. Por quê? Porque ela fez essa mudança, tá? E é essa mudança que eu vou te ensinar lá no nosso evento gratuito e online no dia 29 de maio. Então, não fique de fora. Essa foi a nossa segunda live, né, com essas pílulas de conhecimento, né, e de aquecimento para esse nosso evento. Essa semana, a gente ainda tem mais 2. Uma na quinta-feira, às 20 horas, e outra no domingo, às 20 horas. E essas lives todas, elas são, né, com um propósito de ir aí transformando, né, a sua cabeça, colocando na sua cabeça novos conhecimentos, te trazendo novos conhecimentos, novos conteúdos da grande virada que você vai ter lá no nosso evento. Então, se você quer realmente entender como cuidar da sua barriga de uma forma inteligente e não com um esforço sem resultado, entre no link, né? Entre lá, faça a sua inscrição, tá no link da bio e eu te espero nas próximas lives e no nosso evento. Beijo grande e até a próxima.